Muito bem, meus queridos, vamos agora entrar no comentário propriamente dito da nossa lição, a lição de número 13, sobre a temática Resistindo às Sutilezas de Satanás. Ok? Muito bem. O que a introdução nos diz? Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob o ataque do inimigo por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouco ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Muito bem, nós vamos agora para o primeiro ponto. O primeiro ponto, ele praticamente vai nos dar uma direção certeira de como resistir às sutilezas de Satanás. O primeiro ponto diz assim: o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim: o Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando o cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: Cristo, o Senhor. Se por um lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Atos 2:36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como o Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. Muito bem. Então nós já procuramos entender que o primeiro ponto, fala sobre o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Muito bem, ok. Agora nós vamos
já já para o segundo ponto da nossa lição.